Salve, salve, povo de Deus, povo abençoado, bendito. Olha, vocês moram dentro do meu coração. Eu quero, nesse momento, já agradecer pela oportunidade de estarmos mais uma vez juntos, ministrando essa palavra que vem do coração de Deus para a sua vida. Você que nos acompanha através das redes sociais, você que nos assiste, você que compartilha o nosso conteúdo, você que dá aí o seu like, sempre nos ajudando a manter esse canal aí todos os dias no ar. Deixa aqui o meu muito obrigado de todo o meu coração, tá? E já peço também aquela ajuda de sempre. Continua dando like, compartilha ao máximo que você puder, aperte o botão do sininho, olha, pega a sua lista de contatos, envia justamente o link das nossas transmissões. Quando interagimos dessa maneira, fazemos com que o YouTube entenda que a relevância no conteúdo que nós postamos. E sem vocês, meus irmãos, nós não somos ninguém e não alcançamos absolutamente nada. O nosso propósito é ministrarmos sempre uma palavra de fé, uma palavra de bênção, uma palavra de milagre, uma palavra que venha alcançar vidas e levá-las até o reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos a mais uma mensagem em nome de Jesus. Irmãos, toda quinta-feira você vai vir aqui na igreja, e você que nos acompanha, e você vai estar debaixo de uma cobertura espiritual, uma direção que Deus vai te dar. Já reparou como que o ano ele está praticamente no fim? Já parou para pensar quanto e como que você lá no ano passado, antes de virar, você de repente lançou palavras dizendo que esse ano ia ser diferente, dizendo que esse ano você ia alcançar isso, aquilo outro, desejou, projetou, mas eu não quero nem perguntar o que você alcançou ou deixou de alcançar. Mas uma coisa é notória: tudo que a gente fizer, se não houver uma preparação, não houver, sabe, uma antecipação à nossa ação, até a ideia pode ser boa, mas a gente não consegue concluir. Jesus disse certa vez que a pessoa, o homem que constrói ou almeja construir um edifício, não sentar e antes fazer o cálculo, ele vai ser envergonhado. E quando o nosso pastor nos deu a direção do culto de quinta-feira, eu comecei a orar a Deus: Senhor, o que o Senhor quer tratar com a igreja? O que o Senhor quer falar com o teu povo? E nós vamos começar aqui uma série de mensagens que, se você colocar em prática na tua vida, eu tenho certeza que não somente para 2023, mas para 2024, 2025, até o dia de Jesus voltar, você vai ser abençoado naquilo que você fizer. Amém? Eu quero pedir ao Gilmar que coloque o tema aqui, por favor. E eu quero antes falar algo importante para você, que essa mensagem que Deus está nos dando hoje, e eu orei muito e tenho me consagrado e pedido a Deus a direção, ela, antes de eu trazer para você, ela fala comigo. Ela fala e falou tremendamente o meu coração. Porque nós precisamos aprender algo muito importante. Os problemas, as lutas, as dificuldades, eles trabalham todos os dias. O mundo, ele trabalha para extrair, para tirar de mim e para tirar de você o melhor de Deus, para arrancar, nos esvaziar. Os problemas, eles se levantam, se multiplicam para nos cansar, para nos tirar da presença de Deus. A pessoa que ela se deixa ser vencido pelos problemas, pelas lutas, ela não tem força para orar, ela não tem força para ir na igreja, ela não tem força para ler a Bíblia, ela não tem força para alcançar os propósitos que Deus tem para a vida dela. E
esse tema, resgatando a presença de Deus em minha vida, é algo que nós precisamos colocar em prática todos os dias. Posso ouvir um amém? Eu preciso resgatar essa presença na minha vida. Eu preciso resgatar todos os dias, olhar para a minha vida e lutar contra tudo aquilo que se levanta, tirando a presença de Deus da minha vida. Vou te dar um exemplo. A murmuração tira a presença de Deus da tua vida? Sim ou não, pessoal? Hoje você já murmurou? A reclamação tira a presença de Deus da tua vida? Sim ou não? Hoje você já reclamou? A depressão tira a presença de Deus da vida de uma pessoa? Sim ou não? Eu posso passar aqui com vocês a noite toda falando sobre situações que do dia a dia, na grande maioria, você vai se identificar. E se nós não tivermos o cuidado de, resgatar essa presença que é a de Deus, a nossa vida, cada dia, ela vai se esfriando, ela vai se enfraquecendo, se distanciando de Deus. E esse é o trabalho do diabo, é o trabalho do inimigo, é o trabalho do mundo. O sistema do mundo trabalha dessa forma, para tirar o nosso foco, que é Jesus Cristo. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel. Segundo livro de Samuel, lá no versículo de número 1, versículo 1. Você que está em casa, se puder, acompanhe, pegue a sua Bíblia. Se você estiver ouvindo essa pregação, onde você estiver, se não puder pegar a Bíblia fisicamente, fica ligado, deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Capítulo 7, versículo 1. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Todos acharam? Coloque a mão sobre a palavra do Eterno e repita comigo em nome de Jesus. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso todas as coisas que a Bíblia diz que eu posso. Eu alcançarei tudo o que a Bíblia diz que eu devo alcançar. O meu coração está aberto, sensível para receber a palavra fiel, em nome de Jesus. Amém. Capítulo de número 7, segundo livro de Samuel, versículo 1, diz assim: e sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: eis que moro em uma casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse o profeta ao rei: vai e faça tudo quanto estás no teu coração, porque o Senhor é contigo. Olha para cá para você entender um pouco essa história e você entender onde que se aplica o tema que nós estamos hoje aprendendo do Senhor. A história você conhece, um menino que foi encontrado ainda jovem nos campos cuidando das ovelhas de seu pai. A palavra de Deus nos ensina que Davi, quando ele é apresentado a Samuel, o profeta, antes de Samuel ver ele fisicamente, Deus já tinha dito: vem a Belém, vem, porque encontrei alguém que aprove diante de mim como rei. Se você olhar biblicamente dizendo, se não precisa ser muito estudioso do português, Samuel se encontra justamente em Samar. Se você pegar Belém, é uma outra cidade
E Deus diz para ele, porque Samuel está buscando, por conta de Saul, da loucura de Saul, aquela situação toda que Israel estava passando. E Deus ouve o que Samuel está orando, mas Deus fala com ele naquele local. Só que Deus não está naquele local. Deus está onde Davi estava. Imagina Samuel ali falando, orando. Deus estava ouvindo a oração do profeta, só que Deus estava olhando Davi. E Deus diz: Samuel, até quando você vai ficar aí compadecendo de Saul, tendo eu rejeitado? Venha a Belém, eis que achei alguém que aprouve diante de mim como rei. A visão de Deus estava sendo, tocada, estimulada pelas ações de um menino, de um jovem, um garoto que tinha tudo para dar errado, tudo para escolher a revolta, a tristeza, o abandono. Porque se você pegar a história, era um menino que dentro da sua própria casa, onde era o lugar para onde ele ter ali proteção, ele muitas das vezes era ali traído, injustiçado, abandonado. E a história é a mesma. Deus, ele não olha para o exterior, Deus olha para o coração. Deus olha para o coração. E quando a palavra de Deus nos mostra que o Senhor diz para Samuel que aprove diante de mim alguém como rei, o Deus estava dizendo: essa pessoa, ele entra na minha presença de uma forma nobre. Era isso que Deus estava dizendo. Ele entra na minha presença de uma maneira que chama a minha atenção. Existem muitas formas de você entrar na presença de Deus. Existem muitas formas de você entrar na presença do homem, de uma autoridade, de alguém da sua família, até na presença daqueles que são seus. E as ações ou as nossas atitudes chamam a atenção, tanto do mundo físico quanto do mundo espiritual. E para chamar a atenção de Deus, Deus, ele não se deixa ser tocado por comoção. Deus não se deixa ser tocado por sentimento. Deus não se deixa ser tocado por filosofias, sofismas, achismos, nada disso. Quer chamar a atenção de Deus? Seja nobre. E o que é ser nobre para Deus? Não é você estar assentado num trono, pertencer a uma família real, mas é você ser literalmente aquilo que Deus quer que você seja. Quando eu entendo isso, e tudo que vem nas minhas mãos e ao meu redor, eu entendo que não é meu, que não pertence a mim, que não sou eu que consigo, que não sou eu que faço, mas tudo vem do Senhor e volta para o Senhor. O mundo espiritual, ele olha para mim. Deus, ele olha, ele enxerga. Imagina Deus olhando dos céus para a terra e vê toda uma escuridão de pecado. Mas quando alguém age dessa maneira, uma luz começa a brilhar, aquilo chama a atenção de Deus. Ele começa a olhar, ao ponto que a visão ela vai abrindo até que Deus encontra, porque se ele encontra, é porque ele está em busca, e a Bíblia diz que ele busca, ele procura verdadeiros adoradores. E o que é um verdadeiro adorador? É aquele que, na sua essência, ele exala gratidão a Deus, não por aquilo que ele lhe dá ou por aquilo que ele fez, mas por aquilo que ele é. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Estava ele lá no meio do mato, na caverna, não sei, agarrado com as poucas ovelhas, passando um frio, talvez se escondendo da tempestade de areia do deserto, mas assim como ele abraçava aquelas ovelhas, ele dizia: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Ora, abassuri candalabás. Deus, ele quer, Deus, ele busca, Deus, ele está com essa sede de encontrar em mim e em você aquilo que ele encontrou em Davi.
Você conhece a história. Samuel unge, o consagra. O tempo passa, Davi ele começa a crescer. A história diz que ele vence lá Golias. Você conhece a história, se torna escudeiro de Saul. Ele começa a entrar para o exército, começa a crescer, começa a ser preparado, se torna o grande herói da nação. Quando o exército entrava na cidade e entrava em Israel, vencendo a comitiva vencedora das batalhas, as mulheres cantavam que Saul tinha vencido milhares e Davi tinha vencido seus 10 milhares. Deus olhava, Deus abençoava, Deus honrava ele, e não foi por muito, esforço, mas foi por sinceridade do coração dele. Opção, aprenda isso. Ser honesto diante de Deus, fiel, é uma opção, não tem meio termo. Ou você escolhe ser, ou não tem meia palavra, é sim ou não. É uma escolha. Eu vou ser fiel. Podem me tirar o que for, eu não volto atrás. Se lembra de Pedro? Quando foi ser crucificado, pediu uma palavra. O que você quer? Não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, com a cabeça para cima. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Para muitos era loucura. O sangue ia para a cabeça e ia morrer rápido. Só que, ao invés de estar em cima, olhando para os acusadores e para as situações, a opção dele foi o quê? E o que ele estava dizendo naquele momento? O meu olhar, ele está onde? Em Deus. De cabeça para baixo, ele estava olhando para os céus. Se lembra de Estevão? Sendo apedrejado, o olhar dele estava justamente aonde? Nos céus, e ele disse que o céu se abre e ele viu o Filho de Deus. Se lembra de Paulo na sua última palavra? Ele que se entregou. Ele não precisava, mas ele se entregou. Se hoje nós estamos aqui, há uma parcela de responsabilidade, de escolha dele. E a última palavra foi: combati o bom combate, encerro hoje a minha carreira, guardo a minha fé. Em outras palavras, ele estava dizendo: Senhor, pode abrir os céus que eu estou chegando. A cabeça foi cortada, irmãos. Mas até o dia de hoje, a lembrança daquele que é justo nunca será apagada. Quando a gente estuda sobre os reis dessa terra, podemos falar de muitos reis, King James e tantos outros que fizeram a história, mas nenhum deles se compara a esse menino chamado Davi, que diz a palavra de Deus, e ela, a palavra que é santa, nos mostra as falhas dele como homem, porque ele não era perfeito, falha como homem, mas nos mostra o coração sincero e arrependido em estar sempre voltando para o início, porque ele entendia que era necessário resgatar essa presença na vida dele. O nosso mal e o nosso problema é que o tempo passa, ao invés de crescermos, evoluirmos no Evangelho, nos diminuímos e nos distanciamos. Por isso que precisamos voltar ao primeiro amor. E se hoje você está ouvindo essa mensagem, e eu começo essa série de mensagens sobre resgatando a presença de Deus na tua vida, eu te digo uma coisa como profeta: ninguém vai fazer isso por você. Eu posso orar como pastor por você, o pastor Edilson, os obreiros, se dedicar, se consagrar pela sua vida, mas se você não fizer a sua parte, nada vai mudar, nada vai acontecer. Se você não orar, se você não jejuar, se você não entender que ser cristão é ser Cristo nessa situação que você está vivendo, e pagar um preço, e olhar para Deus, para a palavra de Deus, e fazer a tua parte, ninguém vai poder fazer na sua vida aquilo que somente você pode fazer, nem Deus. Ah, mas Deus é o Deus do impossível. Sim, mas as coisas que são possíveis compete a mim e a você a realizar. A Bíblia nos diz, e quando nós lemos essa mensagem em 2 Samuel capítulo 7,
Era um momento que Davi não era mais um menino, já era o rei. Estava num momento ali, sentado no trono, um momento íntimo com aqueles que eram os mais chegados. Estava ali, justamente ali, o profeta Natã. Com certeza ali estavam aqueles que eram os nobres, a corte, que uma conversa informal. Davi, de repente, ele perde, sabe, o olhar da conversa e começa a admirar o que ele, naquele momento, estava desfrutando. Ele que cresceu dormindo e acostumado a viver pelo deserto atrás de ovelhas, roupa de seda, coroa de ouro na cabeça, servo abanando, refrigerando seu corpo ali com as penas. De repente, ali do lado, ali uma porção da melhor uva, da melhor tâmara, o melhor vinho. Conversa com pessoas inteligentes ao seu lado. O próprio profeta, a boca de Deus na terra, ali com ele. Talvez olhando ali a sala real, aquela sala bonita, algumas obras de arte, ouro. Era o palácio do rei. Só que o que para ele naquele momento, em observar, no natural para qualquer um, seria orgulho. E não seria erro ou pecado ele ter prazer de estar assentado naquela posição? Quem não tem o prazer de chegar em casa, de ter na sua realidade ou simplicidade, né, a tua casa arrumada, conquistar suas coisas, isso não é pecado, isso não é errado. Só que Davi, ele mostra o que está dentro do coração dele. E ele diz assim: eis que moro, versículo 2, em casa de cedro, e a arca de Deus mora em cortinas. Em outras palavras, eu não sou digno de estar nessa situação. E a presença, porque a arca representa a presença de Deus. Estar em cortinas, estar distante, estar numa posição não favorável, porque a arca representa a presença de Deus. Como que essa arca hoje se encontra na tua vida? Como que essa arca se encontra hoje no teu coração? Como que essa arca se encontra hoje na tua mente? No teu desejo? Não digo que você está errado em ter propósitos, mas será que acima do teu propósito de se agradar, está o propósito de agradar ao Senhor? Entenda que, como já foi falado aqui, se você não fizer a tua parte e despertar dentro de você esse sentimento de trazer a arca, de trazer para perto de você o Senhor, de trazer a presença de Deus para a sua vida e não romper, não pagar o preço, não se esforçar, o tempo vai passar. Deus, ele se entristece, sim, mas Deus levanta outro. Olha para a história, Deus tinha usado e levantado Saul, ele abandonou isso. Quando ele abandonou a Deus, Deus abandonou ele, levantou Davi. E esse era o segredo de Davi: trazer a presença de Deus, trazer a arca de Deus. Isso tem que estar dentro da gente, isso tem que estar dentro do nosso coração. Como que eu trago a presença de Deus no meu casamento? Como que eu trago a presença de Deus na convivência, na educação, na formação dos meus filhos? Como que eu trago a presença de Deus no que eu estou construindo, no meu trabalho, na minha vida? E como que eu faço para que essa presença ela não apenas esteja ali, ou eu apenas consiga trazê-la, mas que ela não venha se perder? Porque isso é muito importante. Quando a arca ela era levada mediante as batalhas, você conhece a história.
As batalhas eram vencidas. Se você trouxer essa presença para a tua vida, toda batalha que se levantar, você vai vencer. Quando Israel se levantava e ia atravessar o deserto, o anjo ia na frente, a manifestação de Deus através da coluna, seja de fogo, seja de nuvem, durante o dia e a noite. Na frente ia os levitas, ia o sacerdote, ia Arão, e a arca ia erguida na frente, porque a arca representa o trono de Deus. Essa palavra não é para você ir numa loja de utensílios e comprar uma réplica de uma arca e botar na tua casa, mas é você lutar com todas as forças para que o teu coração possa ser esse trono e que essa presença jamais seja tirada. Porque quando você tem essa presença dentro de você, irmão, você pode ficar doente, você pode ficar enfermo, você pode passar luta, você pode ser roubado, lesado, tirado, envergonhado, pode te roubar tudo, te tirar tudo, mas a presença dele que vai estar aqui, ninguém vai tirar de você. E mais cedo ou mais tarde, aquele que olhou para você e enxergou a tua vergonha, vai olhar para você e vai ver a vitória que o Senhor ele vai te dar. Então começa a partir de hoje a resgatar essa presença na tua vida. Volta ao primeiro amor. Jejua. Entra pelas madrugadas, está sem dormir, está com insônia, sei lá, está com pulga no colchão. Dobra o joelho, irmão. Vai adorar, vai falar com Deus. Seja aquele filho chato que gruda na barra do Senhor e enquanto Ele não falar, não cesse, não se cale. Enquanto você não obter essa presença, enquanto não olharem para você e enxergarem Deus na tua vida, não descansa. Ah, mas já disseram que não tem mais jeito. Não importa o que tenham dito, fique na palavra de Deus. Ah, mas a porta fechou. Dá glória a Deus, porque se fechou é porque Ele tem uma maior para abrir na tua vida. Não se deixa ser vencido por aquilo que os teus olhos estão vendo, por aquilo que o teu ouvido natural está ouvindo. Abra o teu coração e traga a arca. Traga a arca. Traga a arca. Prepara para trazer a arca. Pede a Ele estratégia. É um familiar que está afastado. Pede a Deus sabedoria para envolver essa pessoa. Às vezes, o muito falar não é a ferramenta que vai tocar nesse coração. Mas se a arca, a presença estiver em você, onde você estiver, essa presença vai alcançar e tocar nessa pessoa. E ela vai se abrir para o Senhor. Eu não entendo. A pessoa está lá fora no mundo. Aí aquele que serve ao diabo, está lá no centro de feitiçaria, seja o que for, ele vê o crente passando, sabe? Ele vê a luz, mesmo que seja pouca, mas e aquele ali é crente. Aí, muitas das vezes a gente conversa com pessoas, as pessoas têm, sabe, um tique, uma chave para o sentimento negativo. Ela vê, ela ouve, ela se arrepia. Tudo que é de ruim ela tem sensibilidade para percepção, mas não tem para perceber Deus. Quando Deus fala. Por quê? Não conhece Deus. Sonhos são sinais da visão, do propósito. É para você se fortalecer e se preparar para que a visão ela abra. Não é para ficar contando para todo mundo. Cuidado para você não ser como José, que foi ali espancado pelos irmãos e vendido. O sonho de José não era para ele contar para os irmãos. Era algo particular de Deus
trabalhando nele, preparando ele para o propósito. É negativo? Repreendo em nome de Jesus. Se foi Deus que mostrou, então toma logo uma atitude e se posiciona. Quando nós temos a presença de Deus, quando resgatamos essa presença, a arca, ela está dentro da nossa vida. Meus irmãos, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Um dia, diante do tabernáculo, vieram todos o arraial de Israel questionando a escolha de Arão e dos seus filhos. Moisés entra dentro do tabernáculo, Deus dá uma direção. Moisés sai, pega várias varas, galhos de árvore mortos, ele corta, coloca os representantes de todas as tribos diante do tabernáculo e entrega uma vara morta para cada um. E manda que eles venham escrever o nome da tribo na vara. Eles todos escreveram, passaram na mão de um para o outro para ver que não tinha fraude, não tinha nada. Moisés pegou todas as varas, as 12, e ele disse: eu vou pôr diante da arca no santíssimo lugar. No dia seguinte, a vara que florescer será a resposta e confirmação da escolha de Deus. E assim ele fez e colocou. Passaram aquela madrugada em claro, todos ali acampados, olhando, esperando o momento. Quando Moisés entra novamente lá e pega as varas, ele vai pegando uma por uma. Não foi por surpresa, porque ele sabia a certeza da escolha. Mas na vara de Arão estava o florescimento de Deus. Quando a gente tem a arca de Deus dentro da nossa vida, a presença de Deus, podem armar ciladas contra a nossa vida e duvidar do que Deus tem para mim e para você. Mas é Deus que vai confirmar aquilo que Ele te prometeu. Deus não precisa do homem. Deus, Ele conta comigo e com você. E tudo que Ele promete, Ele cumpre. Aquele homem olhando para aquele palácio ali e dizendo: não sou digno de estar aqui. A arca do meu Deus lá, eu tenho que trazer. Enquanto ele não descansou, enquanto ele não conseguiu trazer a arca, enquanto ele não trouxe, ele não, sabe, a obra não era completa, ele não precisava mais nem lutar. Deus tinha dado paz para ele. Se eu perguntar aqui, quem quer que hoje, a partir de hoje, Deus lhe dê paz e você não precise mais lutar? Acho que todo mundo aqui vai jogar a cadeira para cima, vai gritar, vai dar glória a Deus, porque é o desejo na nossa vida. Mas, querido, Jesus disse que no mundo teríamos o quê? Tribulações. A oração dele foi única: Pai, eu não peço que tire eles do mundo, mas que aqui nesse mundo eles sejam um comigo, assim como contigo eu sou. E ele disse: eu venci o mundo, eles vão vencer. Jesus orou por aqueles que estavam com ele ali, os discípulos. Nessa oração Jesus ora por todos os outros que acompanhavam ele. E ele na hora por aqueles que ainda vão te conhecer pela palavra que vai ser pregada. Sabe quem são essas pessoas? Eu e você. Você acha que a sua oração voltou vazia? Não! Então traga essa arca. Sabe, nos emocionamos muito com besteira, trocamos, sabe, como é que eu posso dizer, o temor pela religiosidade, ou muitas das vezes por aquilo que hoje o mundo coloca como nada a ver. Deus dá intimidade para você entrar na presença dele, mas Deus não dá libertinagem. Ele é santo, ele é Senhor, e a Bíblia diz: toma cuidado para quando entrares diante da casa do Senhor. A igreja está se perdendo com isso. Avivamento não é criar movimento. Avivamento é voltar para as Escrituras. Avivamento é voltar ao princípio. Avivamento é voltar para as bases, que é Jesus Cristo.
Tudo é por Ele. Nada, absolutamente nada, consigo sem Ele. Como João disse, eu termino essa palavra de hoje, nessa palavra de João, que no princípio Ele era o Verbo, estava com Deus. Tudo que foi feito, sem Ele não poderia ter sido feito. Hoje esse Verbo, essa presença, está dentro de mim e de você. Sabe o que isso quer dizer? Quando eu resgato essa presença e quando essa arca está aqui dentro do meu coração, onde eu estiver, eu não estarei sozinho. Onde você estiver, Deus vai estar com você. Você que me assiste e me acompanha, aí onde você estiver, seja num hospital, onde você estiver, Deus está aí contigo em nome de Jesus. Traga a arca de Deus para a tua vida. Traga a presença de Deus para a tua vida. Resgate aquele primeiro amor. Traga para os teus olhos aquele brilho, aquela vontade de estar na presença de Deus, de fazer a obra de Deus, de orar em línguas, de chorar na presença dEle. Sabe? Você lembra de Mical, quando Davi traz a arca? Você é maluco? Dançando aí, pelado aí dentro do povo? Louco é você que não sabe o que está falando. E está vendo lá adorando a Deus, pulando, dançando. O mundo, ele vai dizer que você é louco. Mas a Bíblia nos fala que o Evangelho é loucura para aqueles que se perdem. Eu não quero me perder. Eu quero me encontrar em Cristo. E quem aqui quer se encontrar em Jesus? Então traga a presença. Traga essa arca para a tua vida. E agora, hoje, já. Porque se você fizer, se prepara, antes do final dessa série de mensagens, você vai ver milagres na tua vida se cumprindo em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? As palmas louvam o Senhor bem forte.